Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias dessa coisa maravilhosa que é o agronegócio. E no programa de hoje nós temos a famosa tensão entre Estados Unidos e China. Nunca acaba. Reviravolta em uma concessão bilionária de rodovia e uma decisão do STF que pode reduzir os custos para quem produz em Goiás. Ou seja, o programa tá, como sempre, maravilhoso. Sensacional aí, ó. Se você que chegou aqui, se inscreve no canal, tem muita coisa boa. Estamos quase batendo 10 mil inscritos. Quando bater, vai ter uma leitor assada lá na casa do Lucas, meia banda de leitor, né? Que vai ser despejada lá na casa dele. Não sei como é que ele vai fazer, porque ele mora em apartamento, né? E ó, também temos uma outra notícia ali que não colocaram, que é sobre o grupo Amage, né? Que todo mundo sabe que é da família Amage, que fez aí uma fusão interessante e anunciou algumas usinas de metanol. A gente vai explicar aí pra vocês. Quem é do Mato Grosso aí, ó, região de Rondonópolis, tem muita notícia aí pra vocês. Pessoal, então vamos começar pelo cenário internacional, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a agitar o comércio internacional ao afirmar que pode suspender o comércio de óleo de soja entre Washington e Pequim. Ele não para. Ele não para, ele não dá conta. Ele não consegue. Essa declaração do Donald Trump veio aí em resposta à decisão da China de interromper as compras de soja americana. Então você aí que acompanha principalmente a Bolsa de Chicago, a CBOT, você viu que ali foi para quase 9, né? Baixou para 10,9 agora os centavos por bushel a soja americana. E isso, né, fez os bases, né, os prêmios aqui no Porto Brasileiro subir. Então você aí que está querendo travar o preço da soja, procura aí vpagro.com.br que a gente organiza isso aí para você. Essa interrupção da soja americana que o Xi Jinping aí anunciou, ela afeta diretamente o preço da soja brasileira aí e, de acordo com o Trump, é um ato economicamente hostil. Palavras do Donald Trump. E estaria causando prejuízo aos produtores rurais dos Estados Unidos. Ou seja, notícia ruim para eles, notícia boa para nós. É. Nas redes sociais, o presidente afirmou ali que o país tem capacidade de produzir internamente e que não precisa depender das importações chinesas. Pera lá, né? Tanto assim não. Olha o estoque americano de soja. Você acha que realmente os Estados Unidos tem a capacidade de pegar toda aquela soja para trabalhar dentro da indústria? Não tem, cara. Impossível. A China tem 1,5 bilhão de pessoas, os Estados Unidos tem 480, então não tem como comparar. Não tem. A gente tá falando merda aí, não tem como não. E o resultado foi imediato. O índice S&P 500, que vinha em alta, virou para o negativo, refletindo o temor de uma nova guerra comercial. O S&P 500 é o índice que mede ali as 500 grandes ações da Bolsa Americana. Então até a Bolsa Americana caiu, não só o preço da soja, mas a bolsa inteira, né? E por um lado, enquanto as ações de gigantes agrícolas como a Arch Daniels Midland e a Bunge Global, né, reagiram bem, subindo ali após o anúncio. Alguns analistas alertam que, se confirmada, a suspensão pode mexer diretamente com o mercado global de biocombustível, já que o óleo ele é usado como uma das matérias-primas ali renováveis para fazer o diesel. O Trump, no entanto, adota um tom mais cauteloso em seguida, dizendo acreditar, entre aspas, em um entendimento justo com Pequim. É o pera lá. Vamos com calma, tira o pé. Senta aí, irmão, vamos conversar. E ainda reforçou que os Estados Unidos estão prontos para agir. Vamos ver até onde vai isso aí. E ó, mais uma vez, então, o agronegócio aparece no centro de disputas econômicas que definem aí o equilíbrio de duas maiores potências econômicas do planeta. A China de um lado e os Estados Unidos do outro. Perante a isso, tem o Brasil aqui, que continua vendendo para a China, continua vendendo bem, né? E é claro que isso é bom, isso é ruim para o Brasil. Depende do momento que você travou sua soja. Isso é importante. Porque tem muita gente agora, e iniciou o plantio agora, já está travando ali a entrada de março, fevereiro, abril. E aí, se você travou o prêmio no Porto, você tem um resultado. Se você travou já Chicago, pô, teve um resultado. Se você estava esperando alguma coisa, então toda essa cadeia depende da sua produção, depende do seu caso específico. É bom para o Brasil? Depende. Primeiro ponto, a gente tem uma soja que o preço não vai mudar tanto no curto prazo, mas já está batendo 138 ali quando você olha para Paranaguá. Então, tem resultados ali que tem que ser investigado em caso a caso, e é isso que a VP Agro Consultoria faz aí para ajudar você na comercialização. E enquanto isso, no Brasil, o setor de biocombustíveis também foi palco de reviravolta. As empresas Amage e Impasa encerraram as negociações de criar uma joint venture, que era voltada ali para etanol de milho. Eles estavam negociando ali, o projeto foi anunciado em agosto, né, que anunciava ali essa joint venture. O que é a joint venture? É uma empresa que tanto a Impasa quanto a Amage, né, do grupo Blairo Mage ali, iriam criar uma nova empresa para fazer usina de etanol, inclusive uma usina de etanol em Rondonópolis, e eles encerraram, não chegaram a acordo, isso não vai existir mais. E o projeto, que havia sido anunciado em agosto, previa a construção de até 5 usinas, com investimento de até 12 bilhões de reais. A primeira em Rondonópolis, como o Edson citou, no Mato Grosso, orçada em 2,5 bilhões e com capacidade para processar 2 milhões de toneladas de milho por ano.
Isso é ruim porque a cidade de Rondonópolis ali estava esperando então uma usina de etanol que geraria emprego, geraria muita coisa, mas infelizmente ali, por interesse das empresas, elas decidiram voltar atrás e encerrar essas negociações para montar essa joint venture, né? E a parceria marcaria a entrada da Amage, uma das maiores tradings agrícolas do país, nesse mercado, que hoje é dominado por duas empresas, pela própria Impasa e pela FS Bioenergia. No desenho original da parceria, a Amage, ela seria responsável pela biomassa do eucalipto, porque eles têm muito eucalipto lá, né, usado então para gerar energia. E a Impasa aportaria com a tecnologia e a experiência de produção de biocombustível. Então, iam juntar cada um na sua parte boa ali, né? Com esse rompimento, cada empresa então seguirá seu próprio caminho, mas ambas indicaram que continuarão avaliando novas oportunidades no setor. Hoje o etanol de milho já responde por 20% de todo o biocombustível produzido no Brasil e deve continuar crescendo, impulsionado aí pela competitividade do milho nacional e pelos avanços tecnológicos de usina aqui no Centro-Oeste. Tem Goiás, está saindo outras também. Inclusive, se quiser saber mais sobre o metanol de milho aí, né, tem um vídeo aqui no canal só sobre metanol de milho, cara. Então você vai entender exatamente como funciona, como que é a parte de criação dele, o que faz com o CO2, isso é bem legal. E por falar em infraestrutura, uma das concessões mais aguardadas do país também sofreu um revés. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, inabilitou o consórcio da Rota Agro. O que acontece, né? Ele já havia sido vencido, né? Uma empresa tinha ganhado, só que agora algumas investigações mostraram que essa empresa não vai conseguir manter o consórcio ali, por algumas questões, né? A gente vai explicar. E, infelizmente, né? Porque esse trecho liga ali Rondonópolis, no Mato Grosso, até Rio Verde, Goiás. Essa é a rota do agro onde passa boa parte da safra brasileira. E é vital para o escoamento da safra do Centro-Oeste. O projeto previa 7,3 bilhões em investimentos, mas a comissão de licitação da ANTT encontrou irregularidades em certidões trabalhistas de fundos ligados à REAG e a Azevedo e Travassos, responsáveis pelo consórcio. Essa situação se agravou após uma das empresas da REAG ser alvo de uma operação de busca e apreensão contra o crime organizado. Então, coisa séria ali. Com a inabilitação, a agência convocou o segundo colocado, a UE Concessões, que ofereceu desconto de 19,7% na proposta. Em nota, a primeira empresa, a Azevedo e Travassos, informou que vai recorrer da decisão. E outra suspensão que tivemos foi aqui em Goiás. O STF suspendeu a chamada taxa do agro. A decisão, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do PT, que questiona a constitucionalidade das leis estaduais que criaram a cobrança. Em nota, né, nas redes sociais, o governador aqui, o Ronaldo Caiado, ele disse que vai cumprir a decisão, mas que classificou o voto do Alexandre de Moraes como um voto político. A Procuradoria-Geral do Estado destacou que o julgamento ainda não foi encerrado e que continuará defendendo a validade da taxa. Ela foi criada ali em 2022, essa taxa do agro, né? A cobrança ela prevê uma contribuição de até 1,65% sobre a produção agropecuária de quem tem ali benefícios fiscais. Isso destinando os recursos para o Fundeinfra, né, que é o fundo voltado para a obra de infraestrutura e logística. Acontece que desde a sua criação, o fundo arrecadou 2,4 bilhões de reais, mas apenas 2 obras menores foram entregues até o momento. As restaurações da GO 080 e da GO 040. Então, e para encerrar o Giro do Agro agora com a notícia boa, porque tem que manter a energia lá em cima desse programa. Afinal, vocês vão assistir no domingão. Domingão, tá melhor aí de manhã. Dia da semana. Então, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o relatório da deputada goiana Maruza Boldrin, do MDB, ao projeto de lei 1456 de 2025. A proposta, apoiada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, atualiza a legislação sobre contratos de trabalho rural, especialmente o contrato de safra. O substitutivo apresentado pela parlamentar, ela aperfeiçoou o artigo da Lei 14 da Lei 5.889 de 1973. Ampliando o alcance do modelo e garantindo maior segurança jurídica para empregadores e trabalhadores. Então o que aconteceu? Agora, qual foi a mudança, né? Porque é muita lei, cara. É muita lei. Como é que alguém decora isso aí? Eu já me perdi nos números. Então no final o que aconteceu? Agora o contrato de safra, ele passa a abranger todas as etapas do ciclo produtivo. A gente tá falando do preparo do solo, beneficiamento inicial, e aí agora ele fica claramente diferente do contrato de pequeno prazo, que é aquele usado para atividade pontual, ou seja, contrato de safra, contrato para qualquer outra coisa pequena, contrato de outra coisa pequena. E teve amplo apoio da bancada ruralista, então o projeto deve avançar nas próximas comissões e chegar ao plenário ainda neste semestre. E uma atualização que busca modernizar, então, as relações de trabalho no campo, sem perder de vista a realidade da safra brasileira. Isso é ótimo, maravilhoso. Bom. E assim foi o seu Giro do Agro dessa semana. Como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Para quem não sabe,
sabe, e o podcast vai sair muito depois do giro, eu não apanhei. Eu apenas tive um desentendimento com o meu cavalo. Questão de mordida mesmo. Questão de mordida mesmo. E aconteceu do braço ficar essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aí. Mas tá tudo sob controle. Até criou um músculo aqui, cara. Meu tríceps tá bonito pra caramba. É isso, ó. Às vezes você tá aí querendo fazer academia, malhar um tríceps aí, o que você precisa é um cavalo te morder. É simples. Só um detalhe aí. Ah, Lisa, mas por que ele te mordeu? Porque ele tava estressado, tá doente, tava tomando agulhada. Faz jeito que ele achou pra descontar. Acontece, assim mesmo. E ó, se você quiser saber mais, a Lisa postou isso aí lá no Instagram da UVP Agro. Então você tem Instagram, vai no Instagram da UVP Agro. Tem TikTok? Aí a gente não tem. TikTok. Mas Tem dá pra criar um TikTok também, né? Dá pra. Tem mais gente que tem TikTok, fazer umas dancinhas lá. O pessoal tá pedindo pra gente ir pro Spotify. Spotify? Spotify é bom, né, cara? Spotify Eu achei é bom. uma boa ideia. Não custa nada, né? Então vamos lá. Vamos abrir um giro do agro no Spotify. E é isso aí, turma. Eu espero que vocês estejam fazendo o quê? Tomando uma cervejinha, não tomando mordida de cavalo e assando uma carne bem mal passada, porque é assim que se come carne. Então, se chegou até o final aqui, se inscreve no canal, deixa o curtir. Se não gostou, deixa o curtir com raiva ainda. Fala assim, vou curtir até... Enfim, e é isso. E queria também no final mandar um abraço aí pra Canarana. Esse domingo, quando você estiver aqui, eu tô lá na ponte do Cocalinho, lá perto de Nova Nazaré. Eu vou passar pro Cocalinho e pra Nova Nazaré, no rancho da família do meu pai lá. Então, estarei lá. Não pode pescar, viu? Não pode pescar, porque é Piracema. Deixando isso bem claro, que é crime. Por mais que a gente tenha muita vontade, por mais que a gente queira levar as coisas, a gente não pode pescar, viu, galera? Viu, galera? E se eu não tô pescando, vocês não pescam também não, porque aí é meio ruim, né? Pô, vou ficar lá, ficar em volta do barraco lá, do lado do Rio das Mortes, rio gigantesco lá, tem uma balsinha pra você pescar e não pode pescar. Então, não pode pescar, gente. Não Fica pode esse pescar, recado aí, não pode pescar. Ô, Beijo grande pra vocês. sem pesca.